começa com você, Ale. Conta aí quem é você, da onde você começou até chegar aqui, nesse exato momento. E o porquê da escola, na sua visão. Cara, em primeiro lugar, como que eu cheguei a largar tudo aquilo que eu estava fazendo para começar a entrar nesse projeto que é o projeto escola. Eu chamo ele de projeto escola antes de você aparecer no projeto também, porque eu já tinha essa ideia de montar esse projeto. Em primeiro lugar, eu passei por grandes dificuldades financeiras, várias falências eu tive, né? Eu sou empresário, eu atuei como empresário no ramo familiar, né? Onde eu atuava como... Eu tinha um mercado atacadista e coisa e tal, então eu passei por grandes dificuldades financeiras, trabalhar demais, exageradamente, e prosperava, existia muito alto e baixo, e eram negócios prósperos que eu tinha e eu não entendia. Eu tive problemas com boicotes familiares, coisa e tal, e tudo isso me levaram a ter, naquilo que eu mexia, posso chamar de diversas falências, 3 falências eu acho um negócio meio... Eu já vi gente que faliu 7, 8 vezes. Então eu busquei entender o porquê que eu trabalhava tanto, ao ponto de me esgotar, fazia as coisas certas com os outros, ninguém trabalhava corretamente comigo e a minha vida estava cada vez mais virada. Como que você explica que uma pessoa vai lá em cima, vai lá no topo, de repente ela cai? Ela não cai em torno de um ano, ela cai de uma semana para outra. Como que se explica uma coisa dessa? Né? Você que está nessa área espiritual, sim, ali, coisa e tal, entende disso, sabe do que eu estou falando. Totalmente. Agora imagine quem está vendo a gente hoje, né, para poder entender. Então eu precisava entender que existia algo além do meu esforço humano, daquilo do lado meu humano de fazer as coisas. Eu precisava entender o porquê dessa guerra que existia entre eu e os meus familiares. E isso me levou numa época que minha mãe ficou doente, tudo só resumindo para não ficar muito extenso, que eu ainda preciso deixar você falar. Eu comecei a buscar a espiritualidade, isso lá em 2014 ali, devido a grandes dificuldades que eu tive, grandes falências, problemas até mesmo conjugais. Apesar de eu estar com a mesma esposa até hoje, eu passei por grandes dificuldades com ela também, porque ela lutou junto comigo, e eu passei a querer entender o porquê daquilo. Aí apareceram vários mentores na minha vida, né? Um deles foi um cara que em 2016 ali para 2017 ele apareceu na minha vida, apareceu numa loja que eu tinha. Eu tive uma loja dentro no meio desses empreendimentos aí. E esse cara é pastor e começou a despertar algumas faíscas em mim, que eu sempre fui reencarnacionista, sempre acreditei na reencarnação e eu precisava entender. Eu estava perdido, na verdade, perdido no lado espiritual meu, porque eu fui iniciado na Igreja Católica. Então você já sabe o que é ser um iniciado, sim, na Igreja Católica, aquele cara que fez crisma, fez primeira comunhão, batismo, tudo. Um jovem bem revoltado eu era, né, porque eu brigava eu batia de frente com aquilo que tentaram implantar em mim para que eu acreditasse naquilo. Então eu era aquele cara que minha mãe mandava eu para catequese, eu gazeava a catequese, gazeava a aula de catequese, imagine, pô, sacanagem, né? Aí ia para aula de catequese e de repente entrava eu com os meus amiguinhos lá da catequese e de repente na sala de catequese lá com a freirinha dando aula para nós, começava a fechar o pau e brigar dentro da sala de aula e quebrava toda a sala de aula numa aula de catequese. Pô, eu precisava entender o que estava acontecendo comigo, né? Então por que dessa revolta toda? Até porque eu entendo que aí esse pastor, ele começou a mostrar alguns caminhos para mim. A dificuldade financeira mexeu com todo o meu emocional. Eu estava ficando ruim de saúde, o meu relacionamento estava começando a
cair um pouco. A cair muito, tá? Assim, a gente estava tendo grandes atritos, mas nós não tínhamos pensamento de largar um do outro, mas a gente estava passando por grandes dificuldades. Podemos falar assim no modelo Terra, grandes provações. Entendi. Como diversos casais passam hoje. Então, perca de negócios, perca de bens, percas de quantidades de dinheiro foram todas perdidas, quantidades até razoavelmente grande hoje para uma classe média, vamos supor assim, né? Então, grandes conquistas sendo perdidas, enfim, tudo isso do dia para a noite. Então, eu comecei a me interessar pela espiritualidade. E quando essa pessoa apareceu... compreender tudo isso e ao mesmo tempo compreender você, seria mais ou menos isso? Exato. Eu queria me compreender e compreender aonde entrava tudo aquilo que eu aprendi como religião. Por que eu rezava? Por que eu fazia um sinal de cruz? Por que eu batia no peito e dizia que eu era um católico apostólico romano, quando me perguntavam? Era isso que eu dizia. Porque eu comecei a entender, falei, peraí, mas tudo isso que eu estou processando para as pessoas, nada mais é do que uma gravação na minha mente. Eu estou repetindo aquilo que você aprendeu. As pessoas me passavam. E eu não estou entrando no conhecimento adequado. Como que esse cara entrou na minha vida, esse pastor? Ele chegou para mim, na verdade, ele queria me converter para Jesus, né? Ele queria me levar para que eu me convertesse... Para a igreja crente. Para a igreja crente, tá? Aceitei, achei meio esquisito aquilo lá. Eu confesso para vocês que eu tinha muita vergonha de falar em nome de Jesus, como eles falavam. Eu achava aquilo real, ridículo. Sim. Pô, peraí, mas... E eu questionava. Tá, e daí, Jesus, e daí? Para mim mesmo eu questionava, foda-se Jesus, e daí para mim não significou nada, mas ele morreu na cruz, ele não sei o que, o sacrifício... Foda-se, daí. Sinceramente, eu falava, ele fez isso porque ele quis. Era o que eu falava. A falta do conhecimento, a ignorância do conhecimento. A ignorância do conhecimento. Daí esse cara falou bem assim, pega esse negócio aqui, isso aqui, ó, Bíblia, começa a estudar isso aqui. Tá aqui, ó, comecei a estudar isso aqui, tá? Aí nessa andança toda, eu falei bem assim, bom, eu vou continuar lutando pelos meus objetivos, né? Acertar a minha vida, porque... Na minha visão materialista, eu pensava assim, que acertar a minha vida era só acertar a minha vida financeira. Só que o caos da minha vida financeira estava me levando para eu descobrir o lado espiritual. Por que realmente eu estava vivendo aquilo lá. Aí o Sandro me falou, você quer começar a ler a Bíblia? Entenda a Bíblia. Daí eu falei, tá, mas eu ler a Bíblia, comecei a ler a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a bater de frente com o Velho Testamento. Falei, cara, não dá, eu não consigo estudar essa porra desse negócio. Mas por quê? Porque eu falei, só fala de guerra aqui. É guerra, guerra, guerra. Deus pune, castiga, manda pro inferno e papapá. Eu falei, eu não aceito isso daqui. Daí ele falou assim, então para de ler o Velho Testamento, começa a ler o livro de João. Estuda o livro de João. Começa a estudar o Novo Testamento. Exatamente. O livro de João, ele falava. Estude mais a fundo o livro de João. Cara, eu comecei a estudar o livro de João, aquilo começou... Você começou a ver um sentido maior, um pouco mais. Entendi. Aí eu comecei a entender, eu falei, o que esse cara está falando aqui? Entendi. As palavras do mestre. Entendi. Aí eu passei a chamar esse tal Jesus, que eu falava, o problema é dele, se ele foi para a cruz, o problema é dele. Eu sei. Ele escolheu. Sim. Eu falava assim, eu comecei a pegar, a sentir um amor que eu não entendia qual era por esse mestre. Só que, ao mesmo tempo que eu senti o amor, eu comecei a ir para a igreja evangélica, como é que eu posso chamar, Marcos? Me ajuda aí. Um impulso, a uma ideia que o Sandro vendeu para mim, tá? Que eu também comecei a perceber, eu comecei a estudar Lei da Atração, comecei a estudar Napoleão Hill, tem vários livros aí. Você começou a fazer a busca, a sua busca. Comecei a busca, tá? Pesquisar. O que começou a despertar para mim foi mais aquela parte da lei da atração. Eu estava buscando o lado financeiro. A maior parte. Então eu queria, porque eu achava que, não, eu resolvendo a minha conta bancária, minha vida está resolvida. Então esse foi o caminho, o dinheiro. Só que eu estava esquecendo também um pouco dos princípios, né? Porque também
Na Bíblia eu consegui ter um pouco de entendimento sobre, né, qual Deus você quer escolher. Então eu comecei a perceber que eu estava endeusando muito aquilo lá, mas comecei a sentir um amor que eu não sabia explicar por esse mestre. E comecei a estudar esse mestre. E aquilo começou a fazer assim. Sua consciência começou a expandir. Começou a expandir. Aí até que eu comecei a estudar muito esse livro aqui. Comecei a estudar demais, mesmo não concordando, estudando o Velho Testamento. Eu li 6 vezes a Bíblia inteira. Por 6 vezes eu consegui ler ela inteira. E outros livros juntos. Fui lendo. Então assim, toda hora. Como é que eu fazia para conciliar a minha vida de empresário com os meus estudos? Que todo mundo fala que não dá tempo de pesquisar. Dá. Porque eu carregava o livro debaixo do braço. Então assim, ao invés de pegar um celular e ficar rodando na internet, o que eu fazia? Eu pegava a minha própria Bíblia, né? Abria, não, eu falei um pouquinho disso aqui assim. Dei um tempo, terminei de fazer as minhas tarefas como empresário, atendi todo mundo, né? Fiz o que tinha que fazer. Naquele seu momento de lazer, de tranquilidade. Eu parava e lia. À noite antes de dormir eu parava e lia. Eu acordava de madrugada para poder ler. E Então, em vez de você ligar a televisão e ver o plim plim, você viu uma coisa bem melhor, estudar, entendi. Isso aí. Show. Só que aí, quando eu comecei a estudar, a coisa piorou. Porque eu não conseguia mais, não tinha mais o porquê. Porque começou a expandir a consciência. Só que a minha busca era lei da atração. Eu queria trazer mais dinheiro para minha vida. Mas, como diz, posso mencionar aqui na nossa página um nome? Como diz o professor Hélio Couto, comecei a buscar. Eu também gosto muito do professor Hélio Couto, comecei a mencionar casa, carro, apartamento na minha vida. Só que eu comecei a ver que os valores não eram assim. Aí algo despertou em mim que eu comecei a entender que eu estava começando a atrair coisas para o meu campo. As coisas estavam vindo com mais facilidade para mim. Eu falei, opa, mas o caminho ainda não é esse. O caminho é o caminho da espiritualidade e eu preciso entender. Daí foi um dia, eu estava num shopping, foi em 2017, estava enfrentando mais uma falência na minha vida, estava praticamente falido de novo, sem entender porque eu falava, pô, mas eu levanto e caio, pô, tem alguma coisa errada nesse troço, não é possível. E aí eu comecei a escutar uma voz muito forte no meu ouvido que falava que eu tinha um caminho para eu entender a espiritualidade de vez na minha vida e que essa porta ia me mostrar outros caminhos a qual eu poderia começar a expandir muito a minha consciência e que ela nunca mais voltaria para o lugar onde uma vez que expandiu, não volta. E o meu ego, para que todos entendam, o meu ego bateu de frente. Não pode, não é verdade, essa voz não está falando com você, não está falando com você, isso é errado, não está falando com você, a voz, o meu ego batia de frente com essa voz, a consciência do meu ego batia, mas eu insisti e fui atrás, até que eu cheguei nisso daqui. Hoje é o material da nossa escola, eu vou falar muito disso aqui, ó. As cartas de Cristo. Você me falou bastante sobre isso. Aqui nas cartas de Cristo. Vou ler, quero até ler, porque é por sua causa. Eu cheguei a aí eu comecei a entender sobre o Mestre Divino. E parei de estudar isso aqui. Não dava mais para estudar isso aqui. Isso aqui estava muito forte em mim. Tanto que eu estudo até hoje esse material, tá? Então, em base desse material aqui, eu cheguei até aqui e cheguei até aí. Até a mim, você quer dizer. Muitas das coisas a qual você fala nos seus materiais tem toda a relação com isso aqui, até o material que estamos montando hoje, um material extenso ali para poder passar para a escola, você estava falando coisas que estavam aqui dentro hoje. Enquanto eu monitorava a gravação que você fazia, toda a mensagem daqui estava sendo passada. Aí eu falei, tem alguma coisa, esse mestre está nos conduzindo até o grande despertar. Que aí foi num dia, numa sala, eu desdobrei, eu estava em estado meditativo e de repente eu não estava mais naquele lugar. Dentro de uma sala como essa daqui, eu já estava numa outra dimensão. Eu não enxergava mais essa mesma realidade que eu enxergo com esses olhos aqui. E aí eu estava diante desse mestre, esse mestre falou comigo, se apresentou,
me falou sobre ele, me falou muitas coisas daqui e me explicou a essência nossa, o outro lado, o lado da minha alma, ou seja, aquilo que estava dentro do meu corpo. Essa luz que estava dentro do meu corpo, que movimenta essa matéria. Que movimenta essa matéria. Eu achava que eu era isso aqui. Carne. Eu achava isso. Eu sou isso aqui. Você é humano. Você é humano. Eu sou isso aqui, ó. É duro. Matéria. Pra mim é duro. Matéria. Densa. Eu sou isso daqui. Pra mim eu era isso. Entendeu? E cheguei até um ponto de não acreditar. Não existe nada. Não existe. Eu cheguei a um ponto nisso. Falei, eu tô ficando louco lendo isso daqui. Eu tô ficando louco. Eu falava isso. Eu tô ficando louco lendo a Bíblia. Eu não quero mais porque isso aqui não existe. Eu não acredito em mais nada. Aí me falavam, mas você tem força. O ser humano tem força. Eu lia nos livros do Napoleão Hill que o ser humano tem força. Ele consegue cocriar tudo que ele quer, tudo que ele pode. Via Hélio Couto falar, via influenciadores, estava começando a época dos influenciadores, né? Muito forte. Aí eu falei, eu não acredito em mais nada. O ser humano não tem poder. Eu falei, eu acreditava numa coisa, que o ser humano tem poder para se destruir. Isso foi o que, cara, estava implantado na minha cabeça. Que eu nasci para me construir e me destruir. Construía e destruía, construía e destruía. Por causa do que você passou na sua vida, vários tons, altos e baixos. E isso aqui abriu. Então, a partir disso aqui, eu comecei a ir descobrindo Hélio Couto. Eu estudei Hélio Couto, tá? Mas eu cheguei até o Hélio Couto através das cartas de Cristo, dos textos complementares das cartas de Cristo. Eu estudei alguns outros influenciadores ali que hoje estão na internet, mas não batia de frente, eu não gostava do que eles falavam. Hoje existem coaches que são pastores. Comecei a estudar, comecei a ir na igreja evangélica, eu comecei a participar dos cultos da igreja evangélica religiosamente toda semana para poder estudar. Eu não estava convertido, apesar do meu amigo ter feito a parte dele de fazer a oração para que eu entregasse a minha vida para Jesus e coisa e tal. E o meu ego, para agradar o meu amigo, que não é esse meu amigo, aqui é um outro amigo, muito querido também, por sinal, amo ele, eu disse para ele que eu estava bem e que eu me senti bem por entregar a minha vida para Jesus. Mas eu confesso para vocês, eu fiz isso para agradar ele. Entendi. Mas na verdade eu não senti nada. Mas eu sentia um grande amor por esse mestre, então a minha realização foi começar a pesquisar a vida desse mestre. Aí li apócrifos gnósticos, muitas vezes li e pesquisei, muitas vezes li e pesquisei Pistosofia, onde me fez chegar também em muitos conhecimentos, né? Além, a gente fala muito de Pistosofia dentro do material da escola, e em 2023, final de 2023, novembro de 2023, eu cheguei no Marcos, essa ilustre figura que vocês estão vendo hoje aqui comigo, que agora vai falar um pouco da vida dele, e em breve também falarei mais sobre a minha jornada na caminhada espiritual, na caminhada, posso falar assim, na busca pela evolução espiritual. Eu não me considero um cara super evoluído, nada disso. A única coisa que eu tenho para falar para vocês é que todos nós somos evoluídos, muito evoluídos. Nós só precisamos nos lembrar quem nós somos, lembrar da nossa origem estelar, lembrar as nossas almas quem realmente nós somos. É isso. Legal. Show. Boa caminhada. Muito boa. Tem muita coisa ainda para contar, mas se não ia ficar muito grande o vídeo, eu já enrolei demais. Agora, a hora é do Marcos falar um pouquinho mais. O Marcos também fala bastante. Eu falo bastante, tá? Mas o Marcos fala bastante também. O que te fez, Marcos, chegar nisso aí? Agora eu te pergunto. O que te fez chegar nessa linha espiritual, assim, a viver isso, né? Porque, na verdade, o véu da matéria, ele tapa de uma forma que a gente não consegue, como eu posso falar, a gente perde toda a visão. A visão fica muito limitada. Muito turva, fica muito complicado. Legal. Então, eu comecei desde criança. Desde quando eu nasci, eu já via coisas e eu falava coisas, eu conversava sobre certas coisas
que as pessoas achavam assim, esse moleque é louco. Eu era sempre muito agitado. Hoje eu seria um TDA, um autista. Eu tinha déficit de atenção. Eu discutia com os professores desde criança, não concordava com algumas coisas que eles falavam. Não fazia sentido para mim, entendeu? Um exemplo. Eu tinha 12 anos, a professora falando sobre cometa, asteroides e aquilo, que o cometa era uma bola de gelo, que quando se aproximava do Sol ia derretendo, por isso que fazia aquela faixa de nuvem, né? O asteroide era metal ou pedra e tal, e eu levanto a mão e falo, professora, asteroides, cometas são espermatozoides de Deus que fecundam os planetas. A professora não percebeu o que eu estava falando, que hoje, o que a ciência nos últimos 15 anos, 20 anos vem descobrindo, que os cometas realmente tinham uma grande influência dentro de toda a mudança climática dos planetas, a mudança evolutiva dos planetas. Ela se pegou na espermatozoide. E eu acabei indo até para a diretoria por causa disso, entendeu? Então eu começava a falar muitas coisas que as pessoas me boicotavam. Esse moleque é louco, esse moleque não sei o quê. E eu fui me calando. Até um dia que uma senhora chegou para minha mãe e falou, leva seu filho para benzer. Porque todo mundo achava que eu era possuído. Eu passei muito pelo lance da possessão. Ou era louco. E a minha mãezinha, com toda a humildade dela, me levou nessa senhora de cor, avó preta, maravilhosa, nossa, adoro ela, uma grande irmã. E quando nós entramos lá dentro, que ela colocou a mão, ela falou com minha mãe assim, seu filho não é louco, mais ou menos, não foi bem assim, mas mais ou menos desse jeito. O seu filho não é louco e nem está possuído. Quando ele nasceu, um ser se prostrou ao lado dele e esse ser vai ficar com ele até o fim da missão dele aqui na Terra. E esse ser vai instruí-lo. Ele não faz parte daqui, do Candomblé, que é essa volta da Candomblé, enfim, ele não faz parte de nenhuma religião conhecida. É esse ser que vai levar ele e ele vai fazer o trabalho dele. E aí, quando eu entrei naquele lugar, onde eu vi São Jorge, Iemanjá, eu senti uma coisa, sabe? Eu falei, tem alguma coisa aqui. Quando ela me benzeu, porque eu era muito agitado, eu queria descobrir quem eu era. A partir do ponto que ela me benzeu, eu vi aqueles orixás, é como se abriu, eu me acalmei. A partir dali as coisas começaram a fazer sentido. E é como se eu tivesse ouvido meu mestre, esse é o caminho, esse é o começo. Você vai começar por aqui. E daqui eu vou te levar para outros lugares. E aí toda semana eu ia lá para benzer. Aí ela falava, filho, você não precisa, filho. Você tem seu mestre, tá tudo certo com você. Mas eu me sentia bem naquela energia. Eu me sentia bem perto dela. Era uma energia diferente da igreja. Porque eu fui criado desde bebê dentro da igreja católica. Todos os domingos, religiosamente, todos os domingos a gente se arrumava, minha família inteira, eu, meus irmãos, a minha mãe, meu avô, minha avó, e nós íamos para a igreja. Fui coroinha de igreja. A mesma coisa que a gente, mesma coisa. A história ela se repete e vocês vão perceber que ela se repete na vida de vocês. Sim. Então eu ia todo final de semana na igreja e o padre falava algumas coisas e eu falava assim, não é bem assim. Então eu comecei a discutir com os padres, comecei a discutir com os professores, não discutir de brigar, mas discussão. Elas falavam uma coisa e uma das primeiras coisas foi quando eu estava fazendo minha primeira comunhão e você fica estudando a Bíblia. Eu era criança e o padre fala que existia Adão e Eva teve Caim e Abel, Caim matou Abel e depois ele foi expulso do paraíso. E ele teve medo dos assassinos, dos bandidos, e Deus, resumindo, tá? Não estou contando. E Deus bota um sinal de cinza na testa dele para que ele não fosse bulinado ou assassinado pelas pessoas fora do paraíso. E que ele se refugiou numa aldeia e casou. Eu levanto a mão, molecão. Aí ele fala, o que foi, Marcos? Eu falo, padre, Adão e Eva. Era só os dois, era. Ele teve Caim e Abel, mas teve Sete também. Mas tudo bem, eu falo só de Caim. Caim e Abel. Caim matou Abel. E Caim teve medo dos assassinos. Ele se refugiou numa aldeia e casou com uma mulher. Quem criou esses daí? Quem criou os assassinos?
quem criou a aldeia, quem criou a mulher com qual Caim casou? Porque se era só Caim, Abel, Adão e Eva, não tinha que existir assassino, entendeu? Mas aí ele, não, esses são os mistérios da fé. E eu falei, não, o nosso pai gostaria que nós o conhecêssemos. E o padre ficou meio assim. Depois quando eu ia na igreja, vai uma mulher fazer uma crisma na igreja para poder casar. E aí o padre pega um cartão da igreja, bate um carimbo, assina aí, R$100. Eu olhei e falei, nossa, hein? Jesus vai ficar milionário quando voltar para cá, ele vai estar rico quando ele voltar, né? O padre me olhou feio e ali eu já senti o negócio. E eu fui para casa conversando com Jesus. Eu sempre conversei com Jesus. Jesus, tá errado isso, meu senhor. Poxa, vai cobrar e não sei o quê. O fim para mim foi quando eu estava também na secretaria ali, porque eu arrumava a igreja, eu trabalhava na comunidade da igreja. Chegou uma mulher para batizar. E eu olhei para aquela mulher, vi aquela mulher muito humilde, com a criança no colo. E, padre, eu quero batizar meu filho. O padre marcou tudo na época, tudo, e R$150. Aí eu levantei e falei para cara do padre, não, peraí, isso aqui é um clube? Você tem que pagar para ser sócio? Está cobrando para batizar, para ela fazer parte de Jesus Cristo? Para ela ser uma filha de Jesus? João Batista batizou todo mundo de graça. O que está acontecendo? O padre ficou muito pé da vida comigo, muito chateado. Naquele momento eu fiz o que Jesus Cristo falou. Tirei as sandálias do meu pé, olhei para a cara do padre, bati para sair as poeiras. Tirei a poeira de tudo, falei, estou indo embora, porque aqui nenhuma religião, pelo que eu conheci, aí eu já tinha uns 12, 13 anos, nenhuma religião que eu conheci é digna de levar o nome e falar em nome de Jesus. Então eu estou indo embora. Virei as costas, fui embora, nunca mais entrei dentro de uma igreja católica para rezar como um católico. A partir dali eu deixei de ser católico. A partir dali eu descobri que a minha vida era na espiritualidade, que fazia muito sentido. Porque esse senhor conversava comigo, ele me explicava. E Jesus falava comigo. Sei lá, eu sempre falei, Jesus, está errado isso. Aí ele, está errado, filho. É isso mesmo. Por isso que você vai começar a mostrar a verdade para as pessoas. Beleza. E aí eu comecei a buscar, a descobrir, e aí eu comecei a montar grupos, e aí aos meus 17 anos o meu mestre voltou a falar comigo. E ele falou assim, pronto, agora você tem 18 anos, qual caminho você quer seguir? Aí eu falei, eu quero seguir o caminho da espiritualidade, mas eu não quero seguir nenhum caminho de nada que eu estou enxergando. Ele falou, é isso mesmo, então agora a gente vai começar a trabalhar. Aí eu falei, você quer que eu faça o quê? Saia batendo de porta em porta e fale, tem um fantasma aí, tá possuído, tá tudo bem? Aí ele riu, falou, você duvida mesmo, né? Mas se as pessoas começarem a te procurar sem você nunca ter falado nada, eu falei, aí não tem como eu não acreditar. Se as pessoas me procuram para ajudar espiritualmente, elas nem sabem que eu sou espírita. Show de bola. Foi então que aconteceu a primeira coisa, eu tinha 18 anos. Um amigo da escola, do ginásio, um amigo do ginásio, eu conheci no ginásio. Eu já tinha aí uns 19 anos, eu era cabeleireiro já, estava no salão trabalhando. Hoje você está atuando. Estou atuando como cabeleireiro. Legal. E estava ali no salão, daqui a pouco esse cara entra no estabelecimento que eu estava, ele para assim e fica assim, tipo... Aí eu olhei para ele e falei, nossa, é o Toninho. Aí quando eu falei Toninho, ele olhou e falou, oi Marcos. Eu falei, o que foi, cara? Ele falou, o meu carro virou sozinho para cá, parou aqui, eu desci, estou aqui, não sei como estou aqui e nem o que eu estou fazendo aqui. Aí eu ouvi aquela risadinha, e agora, você acredita? Aí eu falei, Toninho, já sei o que é, daqui a pouco a gente conversa, deixa eu só acabar de atender. E aí ele não vou falar que é uma coisa particular dele, qual foi o problema. Certo. E aí ele me falou o problema, na hora já veio a resposta do problema, e aí começou, minha vida começou assim. Então, tudo que eu quero saber, tudo que eu precisava saber, era só eu falar, nossa, eu estou com uma dúvida nisso. Daqui a pouco vinha, eu estava andando, daqui a pouco começava a vir na minha mente o que era a resposta daquilo, o porquê daquilo. E toda vez que eu me travava em alguma coisa,
Eu estava andando na rua, daqui a pouco alguma coisa me empurrava uma cebolândia. Aí eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu já saquei, bom, tem alguma coisa aqui, beleza. Então eu não entendi o porquê, mas eu não ficava questionando. Eu estava ali e começava a olhar, daqui a pouco eu puxava um livro. Aí eu olhava o título, legal. Aí eu dava uma e parava e lia. Quando eu lia, era isso. Aí aquilo me destravava a mente. Aí muitas vezes eu comprava um livro para ler 2 páginas e depois não lia mais o livro. Era aquelas 2 páginas, me destravavam. Até aí foi legal, perfeito. Comecei a trabalhar, comecei a atender, comecei a fazer desobsessão, acabei ajudando, cura, fazer mulher que não conseguia engravidar. Eu não sabia como. Isso é muito interessante. Eu não sabia como, mas eu só sabia que quando a pessoa chegava perto de mim, aí eu sei, lógico, os meus irmãos espirituais, os meus guias espirituais, eles começavam a atuar e eu começava a ajudar as pessoas. E vinha o que eu precisava fazer com a pessoa, o que a pessoa precisava, o que a pessoa não precisava. Daqui a pouco a mulher falava, eu estou grávida, o médico disse que eu não ia ficar grávida nunca. Aí eu, que legal, show de bola, né? Eu ficava feliz, tal tudo. E comecei a trabalhar. O meu segundo despertar, primeiro foi com essa senhorinha, a avó preta, do Candomblé. Legal. O segundo, eu estava ali num impasse mental muito gigante, apareceu uma amiga, cliente minha, Vânia. Assiste o Matrix? Matrix? Vou assistir o Matrix. Quando eu assisti o Matrix, fez pum! Aí eu já lembrei dos corpos em criogenia, aí eu já lembrei da manipulação, aí eu já comecei a lembrar da escravidão da terra, e falei, nossa, e comecei a montar grupos. Eu comecei a montar grupos em 91, 92, já comecei a montar grupos. Nossa, cara, o negócio... Grupos de estudos. E eu comecei a liderar esse grupo de estudos. Nós começamos a ajudar, fazemos mentalizações para a Mãe Terra, para ajudar, começamos já a ajudar pessoas. As próprias meditações de paz. Isso, energético. Legal. Começou a aparecer pessoas para nós ajudarmos, aí eu ia junto com esse grupo ajudar as pessoas, entendeu? E começou, tal. E eu precisava de mais um impulso evolutivo. Foi quando eu comecei a trabalhar e comecei a questionar. Uma amiga chegou para mim e falou assim, Má, eu conheci a teosofia. Isso foi quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu fui morar nos Estados Unidos, para experiência, para... Claro, experiência de vida. Né? Eu louco, eu sempre filho de cigano e eu quero ver, eu quero experienciar, eu quero conhecer, curiosíssimo. Quando eu voltei dos Estados Unidos, ela falou, eu conheci a teosofia, e ela me levou para a teosofia. Foi quando eu conheci um dos seres mais maravilhosos que eu vi na minha vida, o Senhor João de Deus, que era o líder na época da teosofia. E eu fui ter uma consulta com ele. E ele fez uma numerologia minha. E aí ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero montar um hospital espiritual. Ele pegou na minha mão e falou, vamos fazer juntos. Na hora que ele colocou na minha mão, vamos fazer juntos, eu senti um certo choque assim. Eu falei, nossa, alguma coisa despertou, eu não tinha entendido ainda. Aí eu comecei a estudar teosofia. Foi quando eu conheci Helena Petrovna Blavatsky e seus livros, através da teosofia. E quando eu ia começar a me firmar mais, a teosofia muda a sua sede para Brasília, onde várias religiões têm a sua sede em Brasília, naquele Vale do Sol, eu não lembro o nome. E tudo bem, eu estava forte na teosofia. E aí o Senhor João de Deus faleceu. Quando ele faleceu, ele passou o bastão para outro cara que eu não vou falar o nome. E aí, eu me afastei um pouco da teosofia, fiquei meio perdido, olhei pro céu e falei, pô, agora que eu achei um cara legal que tá me botando num caminho que eu tô sentindo que é o meu caminho, isso em 92, ele falece, tira ele de mim, vai embora, beleza, show de bola. Fiquei um tempo sem me comunicar, fui me comunicar com a teosofia, entrei em contato com a loja, e aí eu perguntei sobre as aulas iniciáticas. Aí a resposta que eu recebo nós temos algumas coisas particulares aqui de escola iniciática, mas é só para membros fechados. Aí eu falei, o Senhor João de Deus morreu, já estão mudando tudo. Aí eu senti uma caída na teosofia. Eu já senti uma coisa comercial, já senti uma coisa diferente, uma coisa de mistério,
que eu não gosto dessa coisa de mistério. Foi isso, depois eu descobri que foi isso que ferrou o nosso universo, cara. O nosso universo... É a mesma desculpa quando você vai conversar com um padre ou questionar algo sobre isso aqui que a gente está falando. Né? Você chega, ou você pergunta para um pastor algo sobre o nosso universo, sobre aquilo que você fala. O que eles vão responder para você? O básico de sempre. São os mistérios insondáveis da mente de Deus. Mas o problema dentro da teosofia... É espetacular, né? Isso aí. É o papo que eles falam. O problema é que dentro da teosofia, a teosofia é uma ordem iniciática, é uma sociedade secreta. Como Rosa Cruz, como Gnose, como maçonaria, como isso. Se é um mistério, o que vai acontecer com você que está vendo? Você não vai pesquisar, é só isso. Sim. É mistério? Sim. Se é mistério, como é que vai? E aí eu comecei a lembrar que foi isso que ferrou o nosso universo, sabe? Não vamos revelar porque essas pessoas não estão preparadas para ouvir isso, para saber disso. Mas isso foi na época da Santa Inquisição. Precisou ser uma ordem iniciática, elas, porque era a Santa Inquisição. Tudo que você falasse que fosse despertar a mente das pessoas, a Igreja Católica mandava matar, mandava cortar. Como ela destruiu, como os jesuítas, com a Santa Inquisição, destruiu toda a cultura dos nossos índios, que era a cultura da Atlântida, era a cultura da Lemúria, que era uma baita abertura espiritual, contando sobre os Anunnakis, contando sobre isso, e essas sociedades secretas começaram a esconder, e a teosofia começou a esconder. Porque quando era o Sr. João de Deus na teosofia, ele tinha aula, que ele começava com o peregrino, que era uma aula, ele começava a falar um monte de coisa, entrava 100 pessoas. Depois de um ano, só tinha 2, porque as outras 98 não aguentavam ficar ouvindo aquilo. Então era uma forma de selecionar. Só que quando o Sr. João de Deus morreu, eu percebi que a teosofia se fechou mais ainda, querendo manter o poder, fazendo igual a maçonaria, igual a gnose, igual, entendeu? Escondendo, para ter poder. E isso me deixou revoltado, se fechando. Criando templos feitos por mãos humanas. E se fechando. E isso daí começou a me deixar meio triste. Foi quando eu comecei a seguir mais o meu mestre. Meu mestre falou, aprendeu? Então tá jóia. Então eles me levaram para o candomblé, me levaram para a congregação cristã, me levaram para os adventistas, me levaram para a Umbanda, eu fui para a Quimbanda e cheguei até a magia negra. Isso o meu mestre me levando. Na magia negra eu não fiquei muito. Até eu entrei uma vez num templo de trabalhos, o cara chegou e falou, você precisa sair. Por quê? Porque as suas energias estavam atrapalhando os trabalhos. Porque quando eu entrava nesses lugares, os meus guias me fechavam. E aí meu mestre, sentiu essa energia? Você viu como que é? Falei, sim, senti uma energia densa, senti uma energia, tal, entendi, entendeu? Eu aprendi. Então esse meu mestre foi me levando para conhecer tudo, um pouco do candomblé, umbanda, aquilo outro, e isso começou. Agora, o segundo maior despertar foi quando começou a entrar alguns livros, e um desses livros foi quando uma pessoa me apresentou o Rodrigo Romo, um grande ser. Vocês podem... Um grande ser. Eu comecei a pesquisar o Rodrigo Romo agora. Um grande mestre. E aí quando... Tem muita coisa que eu estou descobrindo através do Marcos. Aí quando apareceu o Rodrigo Romo, eu não li todos os livros. Não, na realidade não li nunca nenhum livro dele. Na realidade. Veio vídeos do YouTube de 2007, 2000 e não sei quanto, que quando eu ouvi falar sobre os universos, aí aquela linguagem que ele usa, que é uma linguagem forte que a gente diz, é uma linguagem difícil de se compreender. Mas para mim, tudo que eu olho, começo a ler, daqui a pouco se abre. Então, o Rodrigo Romo foi o último pilar do meu despertar para minha consciência estelar, para saber quem eu era e aonde iria a minha missão. Mas eu sempre trabalhei nos bastidores, meus mestres sempre me colocaram trabalhando nos bastidores. Por quê? Porque tem algumas pessoas que têm que se revelar e algumas pessoas têm que trabalhar nos bastidores. Porque quando você tem um despertar, quando você começa a trabalhar, nossos irmãos negativos não querem. Então eles colocam obsessores para te atrapalhar, para que você não passe a mensagem, para que você se machuque,
para que você fale, para que você não tenha dinheiro. Eles vão colocando dificuldade. Por isso que muitas pessoas falam, quando eu comecei a despertar, minha vida começou a ir para trás. Porque começou a dar tudo errado. Gente, é normal, tá? É normal. dar tudo errado. Depois que você passa dessa fase, sua vida volta a se abrir. É só uma forma deles começarem a te tentar para te desanimar, para você não seguir nesse caminhar. E aí eu trabalhava sempre oculto, trabalhava no plano astral, trabalhava no umbral com resgate, trabalhava brigando mesmo, vestia, quando eu subia no astral, eu usava um outro corpo, isso é meio complicado, eu vou explicar no vídeo do universo. Eu trocava o meu corpo, usava um outro corpo de avatar, botava a minha armadura, minha espada, não é espada, tá? Isso é só uma simbologia, mas vamos colocar, botava a minha espada e saía brigando contra os draconianos, contra os greys, entendeu? Limpando mesmo, guerra mesmo. Quando eu falo guerra, é luta mesmo, galera, luta de verdade, igual Star Wars. E eu não podia me revelar. Aí o que aconteceu? Aconteceu que eu chegava lá em cima e começava, e aí? Vamos falar ou não vamos falar pra galera? Isso começou em 2007, 2008. Vamos falar ou não vamos falar? Não, calma, o pessoal não está preparado ainda. Pera, esse negócio do pessoal não está preparado está demorando muito. A gente precisa abrir, a gente precisa falar. As pessoas precisam saber da verdade. Nós precisa parar dessas pessoas falarem em códigos, em parábolas, complicando mais ainda e deixando as pessoas com mais dúvidas do que resposta. Seria aquilo que eu falo sempre, a verdade pela metade é pior que a carência dela, entendeu? Eu comecei, e lá no astral, não só eu, como vários outros começaram a questionar, tá demorando, e eu vim aguentando. Quando foi em 2015, eu olhei de novo e falei assim, eu vi muitos irmãos, trabalhadores da luz, seres de alta consciência, se perderem. E caindo, se perdendo e ficando preso na Matrix. Aí eu comecei a brigar e falei, cara, vocês, com essa demora que vocês estão tendo, nós estamos perdendo muita gente boa. Nós estamos tentando salvar, 1000 pessoas com uma mente pequena, travada, ainda os exilados, aquilo outro, e nós estamos perdendo milhares também de pessoas que vieram trabalhar aqui, que estão sendo totalmente massacrado pelos nossos irmãos negativos, eles estão se perdendo. E aí, não, nós vamos falar, não é um momento. Até que há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, alguns começaram a se rebelar contra os nossos próprios irmãos positivos. Não que eles são maus, é que simplesmente é uma coisa mais calma, eles querem pegar todo mundo. O amor deles é muito forte pela humanidade. Só que eu achava que estava demorando. Aí um foi lá e começou, olha, os alienígenas existem, os alienígenas não sei o que lá mais. Aí outro começou a falar, aí eu falei, não, eu vou. Eles começaram a divulgar em todas as redes. E isso começou muito forte na pandemia. Onde muitos influenciadores cresceram estrondosamente, tá? Com suas lindas palavras do coach tradicional. Começaram a aparecer milhares de coaches de linhagens ali gigantescas. Mas o problema que eu vi nesses coaches foi o achismo. Muitas coisas que eles falavam não tinham nada a ver, era um bando de achismo, eram os caras que liam Hermes Trismegisto, um livro do Hermes Trismegisto, lia um livro do Ramatiz, mas viam livros que estavam aqui e davam uma interpretação deles, porque eles não têm a chave. Repassavam a mensagem. Não, mas o problema não é repassar a mensagem. O problema é que todas essas mensagens escritas nesses livros são escritas por códigos. Você tem que ter a chave para poder abrir o código. Senão você vai dar a sua interpretação, que é um achismo. Vai acabar sendo uma informação errada. Como tem agora um monte de gente se chamando de mago, mas usando a neurociência. Então você está misturando a ciência verdadeira com essa pseudociência que nós temos aí hoje. Entendeu? E foi essa pseudociência que existe hoje que nos escravizam, que é o que eles ensinam nas escolas e nas universidades. Eles não ensinam a verdade, eles ensinam coisas que te emburrecem, te deixam você inteligente na matéria, mas te emburrece do lado espiritual. Entendeu? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. E é por isso que eu cheguei aqui e comentei. O meu mestre, acredite quem quiser ou não, é Jesus. Tá? Ele me mostrou o caminho, mas como? Eu não estava nem aí para ele. Tá?
até esse pastor aparecer na minha vida, não estava nem aí para ele. Só que o pastor foi bem claro para mim. Eu vim atrás de você para falar de Jesus para você. Entendi. A linguagem deles que eles usam, né? Mas eu entendi essa mensagem. Foi simples e claro, eu vim para falar de Jesus para você porque você não acredita nele. E aí, nesse lance de ter esse monte de gente falando de achista, o pessoal que lê um negocinho, daqui a pouco eu comecei a ouvir o pessoal falar que nós já estamos na quinta dimensão, que não sei da quinta dimensão, que não sei quem, não sei quem, que eu não sei quem, que os pleiadianos são os anjos, são seres divinos, os arcturianos. Eu falei, não, nada disso. Nós estamos prejudicados, nós estamos falidos no Brasil, no planeta Terra, não vou falar do universo, mas mundo, nós estamos falidos aqui justamente por causa desses caras que fizeram um monte de besteira. A arrogância, não é assim, eles não são os anjos, não são isso. E eu comecei a ver um monte disso. Foi quando eu me rebelei lá em cima e falei, eu vou começar a falar. O pessoal não. Eu falei, não quero saber. E aí eu montei o meu canal no YouTube, depois montei meu canal no TikTok, depois montei meu canal no Kawaii e comecei a falar essas coisas que eu falo. Comecei a abrir o jogo, falar a verdade. Olha, os pleiadianos não são bonzinhos, assim como vocês pensam, entendeu? Na realidade, os Anunnakis, o chefe dos Anunnakis, vamos colocar assim, Enlil e Enki, eles são pleiadianos. Eles que trouxeram a religião para cá, eles que nos venderam para os draconianos, eles que nos escravizaram, para acabar com isso, porque as pessoas estavam criando culto para os alienígenas. Que os pleiadianos são os seres de luz, são os seres mais evoluídos do nosso universo. Gente, o pessoal tá lá em cima querendo ver nave de lata e querendo chamar para ser resgatado, gente, é isso. E aí eu comecei a ver toda essa coisa de culto dessas coisas, as pessoas chamarem e sem entender que reverenciarem os Greys, começaram a falar que os Greys não é isso, os maiores abdução que nós temos são dos Greys. Então eu comecei a ver esse monte de coisa, aí eu falei, não, eu preciso começar a falar a verdade. Eu falei, tá vendo, tá aparecendo um monte de gente com achismo, informando errado, fazendo as pessoas ficarem devotas de alienígenas, devotas de pleiadianos, devotas de arcturianos, devotas de não sei de quem, e não é bem assim. Nós estamos criando devoção, entendeu? E cada um... E aí, galera, foi aí que eu comecei a montar o meu canal, e aí vocês entram no canal da escola, no meu canal no Kawaii, no canal dele, do Ale Brunor, em nossos canais, a gente começou a falar a verdade. Foi aí que eu surgi e comecei a falar a verdade. Eu comecei a falar a verdade por revolta, por estarem demorando para poder fazer o anúncio, por estarem demorando para poder revelar muita as revolta pessoas. da minha parte também, eu senti muita revolta. Sim. Principalmente a revolta e eu estava me sentindo injuriado, Sim. indignado. Sim. Eu vi o que estava sendo falado, mas eu já sabia sobre isso, sobre essa... Uma vez que eu, lhe vendo uma ideia, eu implanto uma ideia na sua massa cinzenta. Os implantes, eu implanto uma ideia em você. É muito fácil implantar uma ideia, assim como o Marcos estava falando aqui. Nós somos os humanos, pessoal. Nós somos irmãos, estamos irmãos humanos. Assim como existem os pleiadianos, como existem os arcturianos, nós também somos os humanos. Terráqueos. Então, terráqueos, ninguém é melhor do que ninguém. Existe talvez uma lembrança maior. Sim. Me corrija se eu estiver errado, uma lembrança maior, tá? Uma lembrança de alma. Sim. Né? Mas cara, foi aí, essa é a minha caminhada, galera. Eu tô desde criança nisso e eu comecei a fazer vídeos justamente por estar revoltado um pouco com a demora para revelar as coisas, entendeu? Por várias canalizações, a maior parte das canalizações que as pessoas canalizam e ficam canalizando são dos nossos irmãos negativos, são mais desinformação do que informação. E quando eu percebi tudo isso, eu falei, não, tá na hora de começar a expor mesmo a real e a verdade para todo mundo, entendeu? Então é isso aí, Ale. Esse sou eu, comecei e onde cheguei. Foi quando eu estava e o Ale começou a ver meus vídeos e ficou instigado e falou, pô, esse cara é meio louco, um louco legal. E aí ele me procurou. Falei, esse cara é um louco consciente. Aí ele me procurou, me mandou uma mensagem para fazer um tratamento comigo, fez um tratamento comigo.
viu que o tratamento não era mentira, não era embromação, não era nada disso. E aí ele falou, cara, eu vou fazer uma proposta para você não ficar bravo, ou não ficar isso, não fica aquilo outro. Eu tenho uma escola que eu já montei, Escola Espiritual Moderna, e ele me convidou para ser sócio dele na escola, para poder dar palestra, fazer cursos, isso que eu já faço. E aí eu conversei com meus irmãos espirituais, e eles falaram, tá aprovado, pode fazer. E aí vai fazer mais ou menos em novembro, a gente começou todo o projeto da escola. Aí começamos pelos vídeos, começamos pelo Instagram, e agora nós estamos preparando um site, onde no site o que eu vou falar é muito o que eu falo nas redes sociais abertas, só que um conteúdo muito mais profundo, falando muito mais coisas sobre o nosso universo, sobre nossos irmãos das estrelas, sobre a federação, a confederação, mas aí eu posso falar abertamente porque nas redes abertas eles nos boicotam, ok? É isso. Obrigado. Uma leve apresentação nossa. Uma leve apresentação foi nossa. grande, mas eu acho que está bem esclarecedor para quem estiver chegando agora e querendo saber um pouco mais sobre essa escola a qual nós tanto falamos aqui, tá? E é com muito amor que a gente está fazendo todo esse projeto, tá? É com amor pela humanidade, é com muito amor aos nossos irmãos que são vocês que estão vindo conosco dentro dessa caminhada. E todo o intuito meu, quando eu resolvi sair dos bastidores e colocar a cara a tapa, porque eu quero despertar, nós queremos, eu só me filiei ao Alê porque ele tem o mesmo intuito que o meu, que é despertar a maior parte das pessoas para que elas possam sair dessa prisão, se desprender dessa Matrix. É isso. Obrigado. Fiquem na paz e no amor de Deus no interior de cada um de vocês. Estejam sempre em alegria, amor e paz.